Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora finalizar esse assunto da parte sistêmica do nosso tratamento? Então vamos lá. Vamos relembrar. Nós passamos pela energia do pai, a energia que te traz ação, planejamento, execução. Passamos pela energia da mãe, que vai trazer o autocuidado, o autoamor, o autorrespeito, o gerenciamento dos recursos, a multiplicação dos recursos. Ancoramos essas duas energias, ou pelo menos eu espero, né, que todo mundo tá aí tentando ancorar isso em algum nível, tá? Isso é pra sempre. Termina agora não. E a gente precisa entender mais algumas coisas da nossa construção, da construção do nosso ser, pra gente poder prosperar. A verdade vos libertará. Gente, tá calor aí também, que tá fervendo. Antes de começar a falar sobre o assunto em si, eu preciso falar um pouquinho sobre ciência, sobre estudo. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre neurociência. Pensa o seguinte, nosso cérebro, 10% dele é a nossa parte consciente, a parte do nosso córtex pré-frontal. Todo o restante, os outros 90%, é a nossa mente inconsciente. Então, aqui, no nosso córtex pré-frontal, está a nossa criatividade, nossos desejos, as nossas aspirações, aquilo que a gente faz de forma consciente. Todo o restante, esses 90%, é o que eu quero falar com você. São as programações que nós recebemos durante os 7 primeiros anos da nossa vida. Acontece assim, a criança, desde quando ela é concebida, alguns estudos falam no último trimestre da gestação, tá? Mas eu gosto de um pouquinho antes, eu já vi literaturas falando um pouco antes, que é desde a concepção. Você já começa a absorver tudo aquilo que é feito ao seu redor, falado, você presencia tudo. E a criança, até os 7 anos de idade, ela funciona num padrão cerebral de ondas teta, que é ondas cerebrais de hipnose. Então é como se ela tivesse hipnotizada. Até os 7 anos de idade, vai vivenciando a vidinha dela ali e ela vai aprendendo por osmose. É como se, vou dar essa analogia, a gente é um computador vazio quando nasce, quando é concebido, e a gente vai sendo configurado com programas que vieram da nossa ancestralidade, da nossa família, certo? Nesses programas, tem coisa boa e tem coisa ruim, mas tá ali sendo instalado em você o tempo todo. Você vai observando e vai interagindo com aquilo e absorvendo, e encarando como verdade. A criança, ela não tem discernimento para falar, isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim. Não, ela absorve tudo. Ela não tem amortecedor, absorve tudo que for pra ela. E aí você tá lá na sua casa e ouve assim, fica vendo novela da Globo, onde todos os vilões são ricos. Aí você tá lá na sua casa e aí você ouve histórias onde o dinheiro não foi legal, onde ele teve uma conotação de problema, tá? Isso tá sendo instalado no seu computador, no computador que é você. Beleza, entendemos essa parte. Os estudos dizem que 95% do tempo a gente passa pensando, viajando na maionese. Nesses 95% do tempo, qual sistema a gente está acessando? Se a gente não está em presença, 5% do tempo só a gente está presente. Os outros 95% a gente tá aqui, captando informações de passado, presente e futuro e viajando na maionese. Tô aqui lavando louça, mas tô pensando em alguma coisa aleatória. É assim que acontece, né? A gente não tem presença para lavar a louça. Ah, agora eu vou pegar a bucha, agora eu vou pôr sabão, agora eu vou fazer isso. Não. A gente fica ali fazendo aquilo no automático, acessando as informações que a gente já conhece e captando outras coisas, viajando na maionese. Durante esse tempo que você está viajando na maionese, esse 95% do tempo, você está acessando os aplicativos, os programas que foram instalados. E aí você está ali dando play e replay naqueles mesmos padrões. Dentro desses sistemas,
Vieram coisas boas, como eu disse, mas vieram muitos programas com falha. Vieram programas de insegurança, vieram programas autossabotadores, vieram programas procrastinadores. E você tá ali dando play naquilo. É culpa sua? Não, não é. Isso acontece com todo mundo. É assim para todos. E aí, tem um outro aspecto, ainda falando sobre ciência, que é a epigenética. Que é o seguinte. Até certo tempo, a comunidade científica só entendia a parte onde uniam-se duas cargas genéticas e formavam um indivíduo. Beleza, pai e mãe formam você. Beleza. Chegou um momento em que essa explicação começou a ficar muito vazia e precisou-se criar algo diferente. Criar não, né? Se pesquisar coisas novas, diferentes, para entender alguns aspectos que não faziam sentido só pela genética. Foi quando se descobriu a epigenética. Eu não vou entrar muito nesse assunto porque não é o propósito, tá? Mas o que é a epigenética? São as memórias, traumas, todo um HD que existiu na sua ancestralidade que chega até você através do seu DNA. É como se tivesse sua fita de DNA ali com várias fitinhas gravadas com a história dos seus antepassados. Nossa, mas que coisa injusta, né? Pois é, eu também achava. Até entender que isso precisa ser passado na energia da família até que alguém veja e consiga transmutar aquela informação em algo positivo, aquele problema ele seja visto, até que aquilo se transmute em algo positivo e as próximas gerações já vão receber esses programas atualizados, certo? Mas nós recebemos vários programas com falha. E é para esses programas que a gente tem que olhar. E para olhar para eles, eu te convido a buscar as tias fofoqueiras, os avós, se você ainda tem a oportunidade de ter eles vivos, tá? Vai atrás para entender, para buscar histórias, para ouvir histórias que aconteceram com eles. Vá atrás dos seus pais, se for possível, tá? Porque lá vai ter muita coisa que vai explicar o que você vive hoje. Tudo aquilo que impactou um sistema de uma forma agressiva, isso vai ficar reverberando, tá? Então pensa, vou dar um exemplo aqui. Você veio de uma família onde o seu tataravô foi muito rico. Ele era um cara ricaço, fazendeirão, e ele fez um negócio furado e ele perdeu tudo. Ele levou a família inteira pra miséria. Foi de 8 a 80. Dinheiro para essa família é bom? Já começa por aí. O programa que você recebeu que veio sendo trazido e se ninguém ressignificou isso antes de você, é que dinheiro é sinônimo de quebradeira, de escassez, de falência. E essa memória que tá ali sendo carregada desde o seu tataravô até você, chegou e você tá aqui criando suas empresas, quebrando. Aí você monta outro negócio, quebra e não entende por quê. Fala, gente, será que eu sou tão ruim assim? Mas a questão tá lá atrás, no seu tataravô, que vivenciou um trauma importante, aquele sistema, aquela família vivenciou isso de uma forma muito negativa e isso chegou até você. Quem não viu, eu indico super para ver uma série que chama Uma Nova Mulher. E tem uma parte dessa série que fala exatamente sobre isso. A personagem lá, ela tem muito medo de água. Ela não consegue entrar no mar, enfim. E ela vai para uma sessão de constelação onde ela acessa uma informação que parece que é uma bisavó dela, se eu não me engano. Ela foi morta no mar. Ela tava fugindo, eu acho, e foi morta no mar. Eu nunca lembro as histórias, gente, dos negócios, mas eu lembro a essência. E essa mulher lá, a ancestral dela, foi morta, recebeu um tiro e caiu no mar e morreu. E ela tem medo de água. E aí, quando ela ressignifica a história, ela perde o medo e consegue, né, ultrapassar esse desafio que ela tinha. Então, isso é muito importante a gente entender. Gente, busca saber o que aconteceu
com quem veio antes de você. Isso vai explicar muita coisa. Tudo aquilo que aconteceu, que foi impactante, que foi importante na sua família, vai sendo carreado até que isso chegue a você. Ou vamos dar outro exemplo. Vamos supor que você veio de uma família, de ancestrais, que passaram extrema dificuldade financeira. Muita pobreza, muita fome, guerra. Gente, às vezes você é descendente de escravos. Escravos passaram muita dificuldade financeira. Às vezes você é descendente de pessoas que viviam na zona rural e trabalhavam para ter o que comer, né? Não tinham o que vestir direito. E não pense que não. Às vezes essas histórias elas estão nos nossos avós. Não precisa nem ir muito longe para buscar isso, não. Então, como que essa informação sobre dinheiro chegou até você? Dinheiro era bom? Dinheiro era causa de dificuldade? Era um problema acessar o dinheiro? Ter dinheiro era algo impossível? Então, como que isso chegou para você como informação? Às vezes como informação racional mesmo. Você ouviu isso dentro da sua casa. As pessoas falando sobre isso. Sobre o que elas acreditavam ser o dinheiro. Certo? Então, tudo isso foi pauta do nosso tratamento, tá? Limpar essas questões ancestrais de pessoas que a gente às vezes nem conheceu, mas que estão aqui reverberando no nosso campo. Vai limpar tudo, gente? É claro que não, tá? Se fosse fácil assim, tava lindo. Mas boa parte daquilo que já é possível limpar dentro do seu sistema energético vai ser limpo para cada um de nós de uma maneira diferente. O segundo tratamento que eu fiz nesse sentido foi para limpar as fidelidades ocultas que nós carregamos em relação ao nosso sistema de origem. Fidelidades ocultas doentias, porque tem as boas fidelidades, as coisas que nós recebemos que foram boas. Até agora, o que eu tinha falado foram de coisas que aconteceram com pessoas antes de nós. Só que agora você nasceu, você é um bebê. E você tá ali absorvendo, né, daquilo que eu falei, por osmose, tudo aquilo que o seu sistema familiar te entrega como sendo verdade. E você vai aprendendo, vai criando esse sistema de crenças dentro de você. E às vezes na sua família, dinheiro era ruim, dinheiro era sujo, os vilões da novela eram sempre os ricos, você viu muita novela quando era criança, né? Eu vi muita Globo, gente, pelo amor de Deus, para de ver isso. Então você criou toda essa carga de informação dentro de você, certo? Em algum momento você entende que a sua vida financeira não tá legal. Só que para você ultrapassar essa barreira financeira, primeiro você precisa ultrapassar a barreira emocional. De ter mais do que aqueles que vieram antes de você. De ter mais do que os seus pais. De ter mais do que as pessoas que te criaram. E aí que o problema chega. A gente carrega fidelidades ocultas que não deixam a gente transpassar essas barreiras emocionais, esses conflitos. É como se eu dissesse assim pro meu sistema: em honra a vocês e para eu poder pertencer, para eu ter o direito de pertencer a esse sistema, eu serei igual a vocês. E aí, por mais que você tente, você vai se sabotar e você vai quebrar de novo. E você vai tentar fazer mais dinheiro e você vai fazer mais dívida. Por quê? Porque você não tem permissão interna para acessar um lugar diferente daqueles a qual você tem origem, tá? Então, às vezes, a gente não sabe nem o que a gente gosta. Por quê? Porque foi ensinado pra gente até o que a gente tinha que gostar. Se a gente tinha que gostar de esporte ou não, se a gente tinha que gostar de dinheiro ou não, se a gente ia gostar de... Gente, eu já ouvi isso, tá? De cliente. A minha mãe me ensinou que as mulheres do cabelo liso eram mais bonitas. E eu busquei mulheres do cabelo liso e loiro até um tempo atrás. Até eu romper essa fidelidade. Olha pra você ver aonde que chega as fidelidades. Gente, a gente escuta isso e o negócio fica impregnado no nosso cérebro, tá? No nosso inconsciente.
Então, essas são as fidelidades que a gente tem. Para pertencer ao sistema, para eu não ser excluída do meu sistema, eu tenho que ser igual àqueles que fazem parte do meu sistema. E aí eu não rompo essa barreira emocional de ser diferente. Que é totalmente contrassenso. Por quê? Para honrar, o que eu falei lá atrás nos outros vídeos? Para honrar os nossos pais, para honrar o nosso sistema, de onde a gente veio, essa força que eles tiveram de passar a vida adiante, eu vou ser próspera, feliz, saudável, abundante. É totalmente contrassenso eu querer pertencer naquilo que é ruim, naquilo que não foi bom. Pertence naquilo que é legal na sua família. Tenha fidelidade às coisas boas que vieram do seu sistema, porque tem muita coisa boa. A gente é condicionado a olhar só as ruins, naturalmente porque é nelas que a gente tem a oportunidade de evoluir. Mas tem muita coisa boa para você ser fiel. Não precisa ser fiel às coisas que não são legais, certo? Então vai identificando aí dentro de você quais são as dinâmicas que você está sendo fiel à sua família, tá? A construção do ser, ela começa quando ele nasce. Nossos pais nos entregam toda uma carga de conceitos, do que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Entregam uma mala pra gente, com todo esse conteúdo que veio deles, que eles acreditam ser. A gente abre essa mala, depois de adulto, e fala, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu quero, isso eu não quero. Fecha a mala de novo e a gente vai pra nossa vida. A gente vai pra vida, criar novas experiências, se conectar com pessoas diferentes e criar novos aspectos, ver coisas diferentes que a gente não viu no nosso sistema de origem. E aí a gente vai enchendo a nossa malinha com essas coisas e vai entendendo, isso aqui realmente eu gosto, não, eu experienciei isso aqui, não quero. E vai colocando a sua malinha e assim você cria o seu eu. A gente faz isso de forma inconsciente, tá, gente? Mas quanto mais consciência a gente trouxer para esse processo, mais rápido fica o nosso desenvolvimento. Maravilha! Se tiver alguma dúvida até aqui, manda no particular, manda no grupo. Mas a gente pode passar por tudo isso, entender a energia masculina, feminina, as fidelidades que a gente tem, as memórias que a gente carrega. Mas se a gente não fizer o principal, não adianta nada. E sabe o que é o principal? Ocupar a sua cadeira. A gente precisa ocupar só a nossa cadeira, que é uma das leis da constelação, inclusive, que é a hierarquia, a ordem. Precisa ter ordem. Tudo tem ordem nessa vida. A gente só consegue acessar o nosso lugar de potência, de força, quando a gente ocupa o nosso lugar, a nossa cadeira. Pai é pai, mãe é mãe, filho é filho, avô é avô, irmão é irmão. Quando eu tento ser mãe da minha mãe, eu tô ocupando o lugar da minha avó. Eu tenho força pra estar no lugar da minha avó? Tem não. A minha avó passou por coisas que eu não dou conta de passar. Então é impossível eu ocupar a cadeira dela. Vamos supor que você é um filho homem e o seu pai saiu pra comprar cigarro e nunca mais voltou. E a sua mãe fica sozinha. E você resolve que precisa ocupar a cadeira do seu pai. E você vira, inconscientemente, marido da sua mãe. Você vai estar num lugar que não é o seu lugar de força. Você precisa desocupar essa cadeira, nem que ela fique vazia, tá? Isso é um problema da sua mãe, com o marido que ela escolheu. E aí você ocupa novamente a sua posição de filho. Aí você encontra o seu lugar de força. Tenho um irmão e quero ser mãe do meu irmão. Vai sair do seu lugar de força também. A gente só consegue encontrar a nossa potência, o nosso potencial máximo mesmo, no nosso lugar. E isso todo mundo faz, tá bom? Eu vejo maridos que são pais das esposas, esposas que são mães do marido, filho que quer ser pai, pai de mãe, filha querendo ocupar o papel da mãe, filho querendo ocupar o papel do pai, do esposo, né, no caso, da esposa. Então, gente, sai desse lugar, porque esse lugar não te pertence, ele não te traz condições de crescer, tá bom? Fechamos o nosso assunto da parte sistêmica.
Qualquer dúvida, me mandem, interajam lá no grupo ou no particular comigo. A maioria tem interagido no particular, tá tudo bem também, tá? E muito obrigada!